estamos aqui com o nosso amigo Kelson Douglas, fundador da Valim e do Ampit, onde eu mesmo gostaria que fizesse a apresentação, não só da sua pessoa, mas como também do Valim. É um prazer receber aqui, onde nós vamos falar um pouco da economia local e sobre o coronavírus. Seja bem-vindo à nossa casa. Obrigado, Rômulo. É um prazer estar aqui. A gente já tem conversado já tem um tempo, né? Eu sou o Kelson Douglas, assim como o Rômulo já começou a apresentar. Eu sou o fundador do Valim, que é o Vale de Inovação aqui de Mariana e Ouro Preto, e da Ampit, que é a Associação Mineira de Pesquisa, Inovação e Tecnologia. Ou seja, a gente cuida da parte de inovação, tecnologia e economia na região. Você mora hoje em Mariana? Mariana, passagem. Eu gostaria que você falasse um pouco, pra gente, que é um assunto que foi conversado antes, sobre a economia local. Qual que é a sua avaliação no que diz respeito à nossa economia? Assim, a economia de Mariana a gente sabe que não vai bem, e não vai bem já tem pelo menos quase 5 anos, Isso. né? O que a gente conversa bastante quando a gente faz palestra, evento e conversa com outras pessoas é que, apesar da economia de Mariana não ir bem há um bom tempo, já existe mais de séculos que a dependência de mineração existe aqui no município. Então, Mariana, por muito tempo, dependendo da mineração, teve dinheiro em caixa. Aqui já foi um dos 10 maiores PIBs de Minas, né, durante muito tempo, entrou nessa lista. Mas a gente não viu o retorno do dinheiro que vem do CEFEM, da mineração, para o município diretamente, e muito menos na diversificação econômica. A gente acredita assim, que é muito fácil realmente botar a culpa no rompimento da barragem, que foi em 2015, porque afinal foi o maior desastre ambiental, um dos maiores do Brasil e do mundo. Mas antes disso já existia uma verba do CEFEM entrando mensalmente para o município e que era extremamente grande e não teve o retorno. E vale dizer que 20% do CEFEM, 20% desses milhões que são arrecadados com o CEFEM, devem ser distribuídos para a parte de diversificação econômica. Então, no ano passado, por exemplo, Mariana arrecadou mais de 80 milhões de reais com o CEFEM. Se a gente for jogar aí em uma conta bem rápida, 20% daria 16 milhões, mais ou menos, né? Então, 16 milhões deveriam ter sido investidos em diversificação econômica só com o dinheiro do CEFEM. Eu não vi isso no município. Eu não sei se você viu, não sei se alguém que está assistindo viu, mas eu não vi nenhuma verba desses 16 milhões vindo para isso. E é interessante a gente ver o seguinte, que Mariana, mesmo decretando estado de calamidade financeira no começo do ano passado, por causa do rompimento também de Brumadinho, mesmo com isso, Mariana arrecadou mais do que cidades aqui do lado e que tem uma economia bem melhor. Por exemplo, Ouro Preto. Ouro Preto arrecadou quase menos da metade de CEFEM do que Mariana. Ou seja, lá é uma cidade que hoje a gente vê que ela Ouro Preto é uma cidade que entrou na lista de 100 cidades mais inteligentes do país, e aqui do lado, fica 15 quilômetros daqui. Mas eles arrecadam menos da metade do CEFEM. Ou seja, a base financeira deles não depende apenas da mineração para funcionar. Lá é o turismo, né? O turismo funciona há muito tempo, porque eles não iam começar a funcionar com turismo há 5 anos, né? Eles já estão trabalhando isso há muito tempo. Há muitos anos. Então, a gente vê que tem um problema sério de economia, sim, em Mariana, mas não é um problema atual. Não é uma coisa que começou ontem, nem começou há 5 anos. É uma coisa que já tem séculos, mas que agora talvez esteja chegando num pico e que fica mais problemático, porque agora pode voltar a Samarco. E aí tem, claro, várias pessoas querendo o retorno da Samarco, tem por que querer a volta da Samarco. No entanto, nada significa que com a volta da Samarco a gente vai conseguir se desenvolver o suficiente para quando ela sair de vez, a gente não depender mais. Que é o caso, por exemplo, de Ouro Preto, né? Existe uma diferença muito grande no que diz respeito entre o turismo de Mariana e Ouro Preto. Você acredita ainda no potencial de Mariana um dia ser competitivo no que diz respeito ao turismo com a cidade de Ouro Preto? Tenho, eu acredito que Mariana tem um potencial turístico gigantesco, porém o maior potencial turístico de Mariana real não é explorado e não existe nenhum candidato hoje à prefeitura que esteja falando desse potencial turístico. Falar que Mariana
pode depender do turismo para diversificar sua economia? Quem não sabe disso? É uma pessoa que está falando o óbvio, todo mundo sabe disso, né? Mas o que é esse potencial turístico? Alguém fala? Porque assim, igreja tem aqui, tem lá. Ruas históricas tem lá. Né? Até nomes iguais. Não é nomes iguais. Assim, para que o turista que vai para lá e viu ruas e mais ruas conservadas, com igrejas mais conservadas que as daqui, vai querer sair de lá para vir aqui para passar o mesmo tempo que ficou lá? Então, competir com Ouro Preto na mesma coisa é um duelo que, tecnicamente, a gente pode chamar isso de algo burro. É burro. Apostar que Mariana vai fazer o mesmo que Ouro Preto e vai atrair o mesmo tanto de turismo é burro. Não tem outro nome para falar. E eu não vejo ninguém falando isso. O potencial turístico de Mariana aqui mesmo tem sim uma parte que é da história, só que primeiro, a gente não tem o mesmo nível de conservação, e não estou vendo ninguém falar disso, e outra, aqui a gente atrai muito turista com aerobiker, que envolve aí turismo de esporte, a gente tem uma baita chance de atrair turismo com ecoturismo para a região, só que como que trabalha isso? Eu não vi até agora nenhum político falar disso. Aliás, e aí indo mais ainda para a parte que envolve a indústria, toda indústria que o pessoal tenta trazer para cá são indústrias que acabariam com a parte do ecoturismo. Quando a gente fala... Jogando na contramão, né? Joga na contramão. Eu já vi muito político na região falar: eu quero muito que a Samarco volte, eu amo a Samarco, abraço na Samarco, e eu quero que o turismo aqui impulsione. Você quer duas coisas que não combinam. Você está falando para voltar uma empresa extrativista que vai acabar com boa parte da ecologia no lugar e quer que o turista venha. Um turista que hoje não vem porque ele acredita que o rompimento de Bento atingiu o centro de Mariana. Tem várias pesquisas com turistas que eles acham que a lama chegou no centro de Mariana. Então, se você põe uma indústria têxtil, que é uma das mais poluentes do mundo, e põe ao mesmo tempo a mineração voltando, não vai ter turista querendo Pompeia e Mariana mesmo não. E Mariana hoje não se preocupa em ter um selo verde, a gente está trabalhando com o meio ambiente forte. Tem aquele projeto das águas, tem o projeto do pessoal do Espinhaço, que é um projeto bem massa, mas ele fica ali no cantinho do site da prefeitura, onde ninguém olha, ninguém vê, ninguém sabe o que está acontecendo. É um baita projeto interessante. A gente hoje tem pensado em vários projetos junto com o IF, como por exemplo a abertura do Parque do Itacolomi em Mariana. A gente hoje tem um projeto que vai começar em maio e junho junto com o IF Ouro Preto para fazer várias trilhas que cheguem de Ouro Preto até Mariana por dentro do parque. Isso potencializa o turismo local, isso potencializa de verdade o turismo local, entre outros. Agora, se você quer diversificar a economia trazendo algo poluente e quer melhorar o turismo competindo com Ouro Preto, eu acho que é impossível. E eu não confio em pessoas que dão dicas impossíveis de economia. Aproveitando a oportunidade, né, para o tempo não ficar muito longo, fala um pouco para a gente sobre a questão do coronavírus com a economia de nossa cidade. Como que você avalia isso aí, como a gente está vendo aí nos telejornais, falando muito sobre isso? Sim. Bom, então, a gente tem uma economia frágil já no município. E aí acontece algo como o coronavírus que abala a economia mundial, mas principalmente no Brasil. A economia do país está ruim, sim, mas não é só por causa do coronavírus. A gente está ruim já tem algum tempo. Está ruim com a natureza. E aí, Mariana, que estava ruim, dentro de um país que está ruim, fica pior. E o coronavírus, o que acontece? Ele precisa, para ele ser resolvido, ele é uma gripe, né? Ele precisa que as pessoas fiquem mais dentro de casa, fiquem mais quietas e tal. E precisa do mínimo de saúde pública, que é, gente, vão lavar a mão, vão, né, fazer higiene no mínimo ali para não passar pro coleguinha. Só que a gente não vê as autoridades em Mariana falando sobre isso. Ninguém falando sobre isso? Ninguém. E nem a prefeitura postou nenhum conteúdo nas redes sociais que seja, informando a população sobre como se precaver do coronavírus, e a gente também não viu nenhum candidato à prefeitura falando sobre isso nas redes sociais. Então a gente não viu ninguém falando sobre a população de Mariana, se prepare, tem o coronavírus aí. Aí vem a pergunta, mas o coronavírus está em São Paulo, está em Belo Horizonte? Primeiro que não, já chegou em cidades do interior. Segundo, Mariana e Ouro Preto são cidades turísticas.
Onde tem gente de todo mundo, agora com essas contratações, inclusive da Renova, tem gente de todo mundo. Tem gente o tempo todo aqui. Então, no centro de Mariana, e o coronavírus não começou ontem, começou já tem um bom tempo. Então, quem estava aí em fevereiro pode ter tido alguma coisa assim. E a gente também não tem um monitoramento de quem veio de São Paulo, de quem veio da Itália, de quem veio da China e que mora aqui, estava lá de férias, ou que estava lá, trabalhou, ou passou por um aeroporto desses grandes e veio para cá depois. A gente não sabe se tem esse monitoramento, eu acredito que não. A gente não tem um dado da Associação Hoteleira daqui, as pessoas que estão se hospedando nos hotéis de Mariana, de onde elas vieram até chegar aqui. A gente tem os dados do Circuito do Ouro, de 2018 para 2019, e a gente viu que tinha muito turista que vinha da França e do Japão, que são lugares que a gente sabe que ajudaram a disseminar o coronavírus hoje. Então, assim, a gente não vê uma preocupação mínima da parte pública de o que é que deve ser feito nesse momento, e tudo bem, é uma coisa relativamente nova, então, mas da agora para frente pode alertar, mas a gente já vê um pânico da população começando. Por quê? Tanto que no supermercado já não tem nem... Não tem álcool em gel. Já esgotou em alguns lugares e o pessoal está tentando comprar. Então seria interessante a prefeitura começar a alertar a população de como se precaver do coronavírus e lembrar que 5% da população de Mariana tem mais de 65 anos, que o público, a faixa da sociedade que mais é afetada pelo coronavírus. E a gente, novamente, é uma cidade turística. E a gente tem as empresas que estão trabalhando na reconstrução de Bento, a gente tem a Renova, então é gente que fica o tempo todo indo e voltando em São Paulo, Belo Horizonte, vai para fora e vem, ficam nos hotéis daqui, moram por aqui, circulam na cidade, almoçam nos restaurantes daqui. Então, se fosse Mariana, um lugar fechado, com poucas indústrias que tem essa troca de público, de pessoas indo trabalhar fora e voltando, tudo bem, mas não é o caso. A gente tem pelo menos 3 aí gigantes que tem essa troca direto. Então, eu não sei se a prefeitura hoje tem feito um controle disso e eu não vi nenhuma campanha. Não, e nenhum candidato também falou. Vi falando de qualquer outra coisa, menos disso, que é o que realmente está impactando hoje. Então, são duas coisas aí. O coronavírus afetou hoje a economia, mas se a gente continua com essa propensão econômica a trazer indústrias que piorem a parte social daqui, num futuro, quando tiver outro problema, tipo um coronavírus ou um rompimento que seja, a gente vai continuar sendo fraco economicamente para aguentar esse tanto. Foi um prazer essa prosa sua, acredito que é o início de uma parceria da gente, né, junto com o Valim. Quero uma outra oportunidade, se vir falar inclusive sobre outros assuntos. Eu quero agradecê-lo pela oportunidade e deixar claro para você que está nos assistindo, com certeza semana que vem nós vamos voltar a falar inclusive do coronavírus. Vamos procurar alguém aí da área da saúde que possa nos dar informações melhores sobre realmente da situação de Mariana. Eu agradeço a sua atenção e para finalizar eu gostaria que você deixasse algum contato para quem queira fazer contato, conversar, tirar alguma dúvida no que diz respeito a esse ótima prestação de serviço que você está fazendo aqui com o Jornal Ponto Final. Sim, quem quiser procurar a gente tem nossas redes sociais, né? Valim, Vale dos Inconfidentes, tem o site, tem Instagram, tem Facebook, tem tudo lá. Pode procurar a gente está postando conteúdo direto. E segunda-feira tem a nossa live especial aqui, falando sobre o mercado de mês em Mariana. Isso mesmo, segunda-feira, a partir das 18 horas, esteja ligado no Facebook do Jornal Ponto Final. Eu agradeço você e aqui quem fala é Rômulo Passos com a TV Ponto Final.